Eu sou Leda Pinho e hoje vou conversar com Aguinaldo Daniel Silva, o conhecidíssimo Zulu. Antes, porém, de iniciar aqui nossa troca de assunto, nosso bate-papo, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal Coluna Leda Pinho, como está registrado aí embaixo, tá? Deixa lá, então, o seu ok, para que a gente possa partilhar desses encontros. Tudo bem? Zulu, que prazer imenso falar com você. A gente já se conhece há tanto tempo, eu acompanho meio à distância o seu trabalho aqui na nossa cidade e sempre fui muito interessada em saber um pouco mais a respeito desse projeto denominado CUFA, Central Única das Favelas, que realiza pelo país e pelo mundo ações maravilhosas, ações que envolvem a política, o esporte, a cultura e envolve brilhantemente a questão social. Eu queria que você dissesse para a gente quando começou a CUFA e quando você se inseriu no projeto. A CUFA surgiu no Rio de Janeiro, pela ação de Celso Ataíde, Nega Giza e MV Bill, mais precisamente na Cidade de Deus, em 1999. E de lá para cá começou um crescimento estrondoso que hoje está em 400 cidades no Brasil e mais 16 países fora do Brasil. Aqui em Araguari, a gente passou a integrar o coletivo CUFA a partir de 2009, 2010. E de lá para cá tem sido um crescimento imenso, né? São várias ações na área de esportes. A gente tem a Taça das Favelas, a Liga Brasileira de Basquete de Rua. Na área de ação social, a gente tem vários projetos, principalmente agora durante a pandemia, a gente tem o Mães de Favela, agora esse ano o Panela Cheia Salva. Dentro desse projeto Mães de Favela, a gente conseguiu atender com cestas básicas, a gente conseguiu atender com cestas digitais, a gente conseguiu atender com um botijão de gás, a gente conseguiu atender com chip com internet gratuita para as mães de favela poderem estudar com os filhos em casa durante a pandemia. E são ações que têm sido pontuais graças à participação de muitos, mas muitos parceiros, como Santander, Pão de Açúcar, TV Globo, agora, ultimamente, TV Bandeirantes, e uma série de outros parceiros. Várias empresas, então, participam do projeto, né? Sim. Existe uma participação maciça. E agora, aqui, na nossa realidade, você tem tido também facilidade para angariar todo esse apoio? Não, a gente tem uma dificuldade muito grande, tem tido uma grande dificuldade aqui em Araguari. Até agora, esse ano, por exemplo, o ano passado, as ações que a gente teve foi o que a CUFA Nacional enviou, e nós tivemos 30 cestas básicas doadas por uma equipe que eram amigos do vereador PC. E esse ano também o PC doou algumas cestas, e a gente teve também 20 cestas doadas pelo IMEPAC. Mas aqui, localmente, foi as únicas doações que nós conseguimos até agora. A que se atribui, Zulu? Porque é uma ação tão divulgada, tão comentada no país tá, e não posso esquecer... A que você atribui? Perdão, eu não posso esquecer também do deputado Zé Vitor, que também doou 20 cestas através da Secretaria de Ação Social, que está sendo repassada através dos CRAS. Mas a gente atribui isso à boa vontade das pessoas mesmo que acreditam no nosso trabalho, que vê que é um trabalho sério, né? A gente faz uma prestação de contas que, inclusive, estava sendo feito por reconhecimento facial e geolocalização, mas que, por uma crítica da nova lei de dados, algumas pessoas criticaram em rede social, e a ideia não é causar polêmica, muito pelo contrário, a ideia era, pura e simplesmente, melhorar o trabalho. A gente decidiu parar com o reconhecimento facial
e com a geolocalização, e voltar novamente apenas aos dados do nome, endereço e telefone de cada um dos atendidos, apenas como cadastro mesmo, para prestação de contas para os doadores. Um desnecessário obstáculo, né? Mas né, a ideia não é causar nenhum celeuma, não é causar nenhum problema. A ideia é pura e simplesmente trabalhar e atender, fazer com que as nossas ações, principalmente sociais, nesse exato momento de pandemia, possam chegar lá na ponta da pirâmide, onde as pessoas realmente necessitam e a fome não espera. Ela não quer saber de pandemia nem de nada, né? A nossa população, lamentavelmente, voltou a um número crescente de pessoas vulneráveis, desempregadas e sem alimento. Zulu. Sim, e você vê que não é aquela população que tinha necessidade, que estava em situação de vulnerabilidade social. Tem pessoas que estão trabalhando e que teve uma diminuição do salário, que teve uma diminuição da renda e que realmente não está conseguindo cumprir com seus compromissos. Tem pessoas que às vezes chegam e que você vê que a pessoa, não é por orgulho, mas a pessoa às vezes está com vergonha ali de ter que chegar à situação de pedir uma cesta, mas que também está numa situação extrema, que tem filhos e que precisa realmente de poder sem dúvida, conseguir atender a necessidade básica de insegurança alimentar. A pandemia já é um gravíssimo problema, aí vem a pandemia social, mais a pandemia política, e que desestrutura totalmente a sociedade. Eu quero te fazer uma pergunta. Desculpa. Eu quero te fazer uma pergunta a respeito de alguma coisa que eu li e que eu achei muito interessante, que a semente da CUFA germinou por meio de jovens, da maioria negra, que se reuniam em busca de um caminho, um projeto que pudesse dar voz a eles, que eles pudessem ser ouvidos, que suas reivindicações pudessem ser reconhecidas. Foi isso mesmo? Exatamente. Não precisamos discutir aqui, porque a gente sabe que o racismo estrutural do Brasil é uma coisa que está à vista de todos, né? E, consequentemente, tudo que é coisa de preto aqui no Brasil não tinha muita... não tinha voz. Olha... Por exemplo, o rap era coisa de preto e vagabundo. A capoeira, eu comecei a praticar capoeira em 1982 e sempre foi vista como coisa de preto e vagabundo. E agora, e isso não está longe, porque a semana passada a gente teve um pastor falando que capoeira era um braço do demônio em rede social. Quem falou isso? O funk... Oi? O funk era considerado coisa de preto e vagabundo. Então, assim, a ideia da CUFA foi dar voz à juventude, empoderar essa juventude através do que essa juventude sabia fazer, que era dançar, e aí a gente começou a divulgar a dança do passinho, que era cantar, e aí a gente começou a divulgar o rap e o funk, e com isso tomou a mídia, virou música comercial e passou a tocar, e hoje a gente conseguiu dar voz e vez aos pretos de periferia, fazendo com que essas pessoas se empoderassem politicamente, se empoderassem financeiramente, se empoderassem economicamente e, principalmente, se empoderassem intelectualmente. É a promoção humana, porque eu acho Exatamente. que não resolve nada o atendimento imediatista se você não investe também no desenvolvimento que promove o ser humano e o leva à dignidade. Sem emprego, sim, não tem dignidade. E não é somente a questão do jovem. A gente trabalha aqui intensivamente as questões de gênero, a gente trabalha aqui intensivamente as questões de orientação sexual, a gente deixa muito
claro que aqui não se discute religião, até porque a CUFA está no país inteiro, a gente tem pastor evangélico, eu, no meu caso, sou sacerdote de religião de matriz africana, mas a gente tem espírita, a gente tem budista, a gente tem todos os tipos de religiões misturadas dentro da CUFA, assim, não existe preconceito de forma alguma. E algumas coisas, obrigatoriamente, dentro da CUFA, são regras. Por exemplo, não é obrigatório, mas para fazer parte da diretoria tem que ter, no mínimo, um preto. Sem nenhum problema com relação às pessoas brancas, mas como é uma entidade preta, criada por pretos, quem fala em nome da CUFA tem que ser preto. Né? Para ser presidente, para ser vice-presidente, tem que ser preto e tem que ser um homem e uma mulher, obrigatoriamente. Não pode somente homens falar em nome da CUFA. A paridade é de 50%. E então, eu ia te perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso. Qual o papel, qual o espaço da mulher dentro da CUFA? Porque preconceito nós sabemos que existe contra o preto, contra a mulher, contra o pobre, contra o índio, contra o homossexual, e aí vai uma gama enorme de ignorância total. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Qual o papel, qual o espaço feminino dentro da CUFA? Na CUFA, no país inteiro, existe uma regra em que todas as CUFAs elas são coordenadas por duas pessoas. Obrigatoriamente tem que ser um homem e uma mulher. De preferência preto, não obrigatoriamente, mas de preferência pessoas pretas, que é para poder representar a instituição. Mas a questão de gênero é obrigatório, é 50%. Obrigatoriamente, os coordenadores têm que ser um homem e uma mulher. Aqui você preside. Aqui sim, mas é eu e a Malu. Eu e a Malu. Você e Malu, linda. Sim, sim. E a maioria, e quando tem que participar das ações, tem as nossas coordenadoras, por exemplo, a Luana é nossa coordenadora institucional, a gente tem vários outros coordenadores, mas na hora de direcionar a aparição pública, eu procuro colocar ou a Malu, ou a Luana, ou a Duda, ou alguma das outras meninas que fazem parte das ações, exatamente para que elas tenham também esse direito de fala, esse posicionamento de voz e vez. Agora, me diga uma coisa, Zulu. Nós estamos nessa fase caótica, inclusive, dramática. Eu estou como coordenador geral, mas a Malu é a diretora-presidente. Certo. Eu queria saber de você o seguinte: dentro desse quadro caótico que nós estamos vivendo há mais de um ano, por conta dessa pandemia, né, agravada por várias questões políticas, que a gente sabe, como é que você conduziu os trabalhos? A capoeira, por exemplo, teve que parar. Nós temos aqui, a gente oferece para a comunidade 5 oficinas gratuitas. A gente tem oficina de capoeira. Agora, nesse exato momento, está acontecendo ali uma oficina de danças urbanas e uma oficina de rimas. Temos oficina de percussão e temos oficina de teatro. Paralelo a isso, todas as pessoas que participam dessas oficinas, a gente faz um trabalho de formação e informação através de simpósios, seminários, palestras, workshops, mesas redondas, principalmente sobre gravidez na adolescência, sobre as questões de gênero, as questões de discriminação racial, sobre questões que estão presentes ali no dia a dia dos jovens e que, às vezes, eles próprios dão a dica do que é que eles gostariam de discutir ou que gostariam de aprender. E a gente convida pessoas que têm especialidade na área para poder fazer esse trabalho, seja de mesa redonda,
seja de discussão, seja de palestra, para que eles possam se informar e se empoderar, porque a gente está na era do conhecimento, e quem tem conhecimento tem tudo. Você ainda ministra esses cursos, essas aulas tão importantes, essas oficinas todas, ali na Casa da Cultura, no anexo? Sim, eu estou, inclusive, aqui agora. É um espaço que é o Centro de Referência Negra, né? Agora, com a Onda Amarela, a gente voltou às ações, com as prevenções normais, né? Da higienização, da máscara. E eu estou sem máscara porque eu estou aqui dentro da minha sala, aqui, né? E eu estou aqui na minha, então as oficinas estão acontecendo lá. Sim. As oficinas estão acontecendo lá normalmente. E, durante o período da pandemia, a gente procurou estar em constante contato através de grupos, de WhatsApp, né, das redes sociais. A gente tem os nossos grupos. Para cada oficina, a gente tem um grupo dos coordenadores. E, dentro disso, a gente buscou atender, dentro das ações da CUFO, ano passado, a gente teve aí o projeto Mães de Favela. Dentro do projeto Mães de Favela, a gente atendeu com botijão de gás, a gente atendeu com chip, com internet gratuita para as mães que precisavam estudar com os filhos dentro de casa. A gente atendeu com cestas básicas, a gente atendeu com cestas digitais, que era um cartão dado pelo Banco Santander, onde a mãe tinha R$240, ela ia no supermercado, ou na farmácia, ou onde fosse, e via qual era a necessidade dela, e ali ela tinha a liberdade, né, de poder comprar o que ela tinha de necessidade. E agora, esse ano, após um estudo do Instituto Locomotiva, a gente conseguiu detectar, através de pesquisa, que 82% dos moradores de favela do Brasil estavam em situação de insegurança alimentar. Através disso, foi criado nacionalmente o projeto Panela Cheia Salva, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Já saiu matéria aí no Fantástico, tem matéria aí na TV Bandeirantes, e o país inteiro está mobilizado para poder tentar atender através de cestas básicas e agora com cestas digitais através dos cartões novamente, as famílias no Brasil. Meu querido, do poder público de nossa cidade, tem algum recurso que contribua com esse trabalho tão importante? Não. Na gestão do Raul Belém, como prefeito, nós tivemos pela primeira vez em 2016 e em 2017 uma subvenção social. Quando entrou o novo prefeito, que foi o Marcos Coelho, a gente teve que abrir mão da subvenção em 2018, porque ele alegou que não tinha dinheiro em caixa. Em 2019, ele cortou o valor da subvenção pela metade e pagou 2019, e depois, 2020, a gente já não recebeu, e 2021 entrou uma nova administração, e também não existe previsão de nenhum repasse de verba. A gente usa um espaço que é da prefeitura, mas que, por direito, é quase que nosso, porque fomos nós quem conseguimos o valor para construir esse espaço através de emenda parlamentar do deputado Gilmar Machado. Não era para ser construído em espaço público, mas ele foi construído aqui, né, no fundo da Casa da Cultura. A gente passou a usar o espaço desde a fundação, a partir de 2005. Em 2010, a gente se tornou CUFA e continuou utilizando o espaço. Existe um termo de cooperação que está tramitando desde o ano passado para poder passar a cessão de uso do espaço, mas que ainda não se tornou realidade e que a gente espera aí, com a nova administração, já inclusive conversado com o Diogo, né, presidente da Fundação Cultural, para que isso possa ser passado nos próximos meses, ser passado pela Câmara Municipal e poder, o que a gente já usa, de fato, a gente poder usar de direito com um termo, né, com um documento que nos ampare legalmente como responsáveis pelo espaço. Ô, Zulu, e agora? Nós imaginávamos, ano passado, que 2021
viesse de uma forma mais amena em relação a tanta tristeza e tanta morte, tanta contaminação como temos assistido. E a coisa não aconteceu, aliás, piorou. Como é que você tem, não sei, inclusive, se você tem a condição de me responder, como anda a questão da vacinação na periferia? Nesse caso, a gente tem ali um estudo em que os pretos no país, que são maioria da periferia, tem uma porcentagem de diferença de vacinação entre pretos e brancos no país de uma média de 30% a menos como vacinados. E, consequentemente, a maioria das pessoas que moram nas periferias ou nas favelas, com certeza, são pretos. Então, a gente acredita que isso, essa média, né, essa estatística de 30%, ela se estende à periferia também. Então, a gente tem aí esse déficit de 30% menos vacinados do que quem está no centro da cidade, no caso. É porque eu entendo a dificuldade de se organizar esse procedimento todo, especialmente no nosso país, onde tudo veio embolado, não tem vacina, não compra vacina. Sim. Nós sabemos da história, não há necessidade de repetir. Mas aí eu me pergunto, cria-se um site onde as pessoas se inscrevem para agendar a sua vacinação de acordo com a faixa etária, não sei o quê. Quantos você acha que não tem acesso à internet, não entende de internet, portanto, não pode, não tem como se cadastrar? Existe um problema com relação a isso, né? Inclusive, tentando sanar parte desse problema, foi por isso que a gente criou o programa Alô Social, que era a entrega de chips, né, com a internet, que inclusive finalizou agora, hoje está finalizando, e aí a gente disponibilizou um link para o pessoal recadastrar novamente, porque a gente conseguiu um apoio financeiro para que pudesse manter mais 6 meses de internet gratuita para quem tinha o chip do Alô Social, que foi distribuído aqui em Araguari e no país todo. Mas a gente sente, sim, que há um déficit muito grande de pessoas que não têm realmente acesso à internet e que fica em situação de desvantagem com as questões digitais. Porque não tem conhecimento. Concorda comigo? Não entendi. Não tem conhecimento, como é que ela vai buscar uma coisa que ela não conhece? Sim, sim, sim. Eu mesmo que participo de uma entidade em rede e que está o tempo inteiro online, né? Eu ainda tenho dificuldades com essa questão, com essa gestão de muitas coisas ainda na internet. Aqui mesmo, na entrevista, você viu que eu tive alguns problemas aqui para poder conseguir me organizar para a entrevista. Eu tenho tantas ou mais do que você. Então, imagina os analfabetos digitais que não têm nenhuma experiência com internet. A atenção da pessoa ter que ficar antenada o tempo todo, quando é que eu vou vacinar, quem é que vai me avisar? Eu acho muito complicado. Sim. A gente tem esses problemas. A coisa se estende, né? Porque em relação à internet, que, lógico, é uma coisa maravilhosa, um desenvolvimento imenso e tudo mais, mas que ainda muita gente, primeiro, não tem acesso a ela, que vem até, aí envolve a questão das aulas online, né? Sim. Quantos alunos não têm condição de ter internet, quantos não conseguem lidar com isso, e outras, mesmo se tiver, não tem condição aí eu vou entrar em minha defesa. Poucos são os idosos que têm destreza de administrar isso aí, e influi também
na questão das aulas, né, online. Claro, claro, claro. É uma dificuldade muito grande. Eu mesmo tenho dificuldade de fazer, de conseguir entender muita coisa. Eu tenho o Adriel, que está com 8 anos, e tem a minha neta, de 5 anos, que a gente cria. E quando, as aulas online foi um sacrifício a gente conseguir. É uma batalha, né? Sim, sim, com certeza. E não tem como eu ficar com eles aquele período que era o período da escola, porque não tem como eu ficar a tarde inteira, né, com eles fazendo as atividades, porque eu tenho que trabalhar também. Porque se eu não trabalhar, eu não recebo. E aí eu vou deixar de comer para poder... são dicotomias que ficam difíceis você conseguir organizar e até de entender. E o que o Zulu, esse integrante que eu admiro muito, integrante da CUFA, mestre de capoeira, a sua religiosidade passa pela cultura religiosa afro, que eu acho fantástico, belíssimo. O que o Zulu espera desse ano de 2021, que já chega quase que à sua metade? Veja bem, nós tivemos um ano que foi o ano de Omolu e foi o ano de Nanã, que são os senhores. A mãe, que é Nanã, é a dona da morte, e Omolu, que é o filho, é o dono do cemitério, que é quem recebe os eguns. E aí, esse ano, a gente entrou no ano de Oxum, que é a dona da vida, ela é a dona da água doce, é a dona do ouro. E, inclusive, as mães que às vezes não conseguem ter filhos, é para Oxum que elas pedem. Então, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa crença, a gente acredita que até o fim do ano, a nossa mãe Oxum, que é a dona da vida, é a dona das águas doces, e a gente quer, né, que numa parceria aí com o Omolu, que é o dono da morte, mas ele também é o dono da saúde, ele é o mesmo, ele é o médico dos pobres, a gente acredita que até o fim do ano a gente consiga aí superar esse período e recomeçar, nem que seja aí, não vou dizer do zero, mas que a gente possa fazer a chamada para quem sobreviveu e recomeçar novamente. Esse bem, a quem sobreviveu. Exatamente. Eu sinceramente, Zulu, eu vendo pelo lado político dos gestores que nós temos aí no momento, eu não tenho uma expectativa assim muito positiva, muito otimista até o final do ano, não. Porque até lá ainda vai ficar muita gente sem vacinar. E, além disso, tem os negacionistas, sim, com certeza, né, que insistem em aglomerações, que insistem em não usar máscara, que insistem em lotar e abarrotar boteco. Então, eu acho que vai ser um pouco mais difícil aqui no nosso país. Mas, enfim, a gente torce e a gente quer que isso aconteça da melhor forma possível para que a gente saia dessa devastação, né, aterrorizante que a gente tem vivido. Eu quero agradecer imensamente a você, mandar assim, um super beijo para a Malu, tá? E com certeza a gente vai conversar mais, que eu tenho muita curiosidade, muita mesmo, sobre algumas entidades que nós estamos falando agora há pouco. Sim, estou à disposição, gostaria, inclusive, quando você quiser ir lá conhecer a nossa casa, é a única casa de Omolu da cidade, a única casa de saúde, de cura, inclusive, e você, com certeza, é muito bem-vindo em nossa casa. Onde é?
O endereço é Rua Brejo Alegre, número 438, ali atrás do campo do Corinthians, e funciona às segundas, quartas e sextas, das 19h30 às 21h. Com certeza eu vou. Eu gosto, por duas razões. Eu gosto muito pela questão da religiosidade e gosto muito pela questão da cultura, que eu acho belíssima. Sim, com certeza. Tá? Com certeza. Querido, pode aí despedir-se, se você tiver ainda alguma coisa a dizer. Eu agradeço imensamente esse espaço que você sempre nos dedicou, né, desde a época do Diário de Araguari, né, Jornal de Araguari, isso em 1995, eu tenho lá todos os recortes de jornais, e você sempre deu esse espaço para que a gente pudesse expressar as nossas ações, pudesse mostrar o que a gente estava fazendo. E aí, essa parceria é de muitos anos, né? Muito. Você sabe que tem mora no estrada, tem história, né, Zulu? E, com certeza, e muitas histórias. Você sabe do respeito, do apreço, do carinho que eu tenho por você. Fiz dançar samba, inclusive, na escola de samba da Vila Paraíso. Né? Acabou, Zulu, acabaram as nossas escolas de samba, acabaram os nossos grupos de dança de rua. O que fizeram com a cultura popular? As nossas referências estão se perdendo. Hã? As nossas referências estão se perdendo. Eu acho que a gente tem que buscar isso e tentar resgatar. Me recordo, querida, na época que eu passei pela Secretaria de Cultura, que nós tínhamos 7 escolas de samba. A gente tinha primeiro grupo e segundo grupo das escolas de samba. Então, nós tínhamos 13 grupos de dança de rua, tudo funcionando, Zulu. O que fizeram da cultura popular, do nosso folclore, da folia de reis, do congado? O que fizeram com tudo isso? Sobreviver. Nós estamos tentando sobreviver. Mas nós somos resistência. A gente tem mais de 200 anos de história, a capoeira tem 400 anos de história, e a gente não vai morrer facilmente. Com certeza. Resistência em todos os sentidos. Muita coisa ainda vem pela frente, eu tenho certeza. E a CUFA está aqui exatamente para poder provar isso. Né? Eu vou te mandar uns vídeos aí das nossas oficinas, você vai ficar encantada com os vídeos. E quero te convidar para vir pessoalmente depois conhecer, conviver e participar com a gente. Tá? Com muito prazer. Com muito prazer. Imensa admiração. Quem quiser conhecer as oficinas, a gente está aqui no espaço cedido, né, pela Fundação Cultural, que é anexo à Casa da Cultura. O endereço é Rua Coronel Belchior de Godoy, 1098, Centro. O telefone aqui é 3690-3068. E a gente está aqui todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, com as oficinas. E o pessoal que tiver interesse, é só vir, é tudo gratuito, é só vir participar com a gente. Super abraço, super beijo, super valeu, Zulu, tá? E eu encerro, então, aqui o meu bate-papo com o Zulu, que me esclareceu um monte de coisa a respeito da CUFA, que eu queria muito saber, e outras tantas das atividades e do trabalho que ele realiza aí com suas equipes, com o pessoal que adere às boas causas da justiça social. Então, eu estou gratificada imensamente, e antes de me despedir de vocês, eu vou sugerir que se inscrevam no canal Coluna Leda Pinho e deixem aí o seu ok, o seu apreço por nós. Fico gratíssima, tá bom? A gente se vê no YouTube.